Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos responder perguntas de vocês. Vai ser um novo quadro aqui no canal, certo? O nome vai ser Azaf Responde. Vocês vão mandar suas perguntas e eu vou respondendo, tá bom? Na aula de hoje, nós tivemos algumas perguntas que me enviaram no meu pessoal, né, no meu e-mail e no WhatsApp. E aí eu vou responder cada uma delas conforme a dúvida de vocês, tá bom? Na aula de hoje a gente vai responder essas perguntas e caso alguém não esteja entendendo o conteúdo, certo? Essa aula aqui, se você não sabe nada do assunto, não é aula específica para você, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição as aulas que explicam o conteúdo. Primeiro que vai introduzir vocês ao que é transformador, depois o que é diodo, aí a outra aula vai mostrar os retificadores de meia onda, né? E aí outra aula vai mostrar o filtro capacitivo, tá? Então são 3 aulas, cada uma bem dividida para ajudar no seu entendimento. Então caso você não entenda nada do conteúdo, é muito importante que você veja as outras aulas e depois você volte aqui, tá bom? É muito importante isso, certo, pessoal? Então é o seguinte, vamos continuar, né? Basicamente, nós temos esse circuito aqui e uma dúvida que eu recebi muito de vocês é como que mede esses valores, como é que eu vou medir, certo? É algo bem tranquilo, algo bem simples e eu espero que vocês consigam compreender, tá bom? Primeiro, o circuito ele nos dá esta figura aqui, tá bom? E aí, esta figura, nós temos que fazer o quê? Nós temos que interpretar ela, nós temos que fazer ela no multisim, né? Então a gente acabou, já recriei aqui sozinho, certo? Caso você não saiba como recriar, veja minhas outras aulas que lá eu ensino como é que você monta o circuito. E aí agora a gente vai pegar esses valores, né? A gente vai pegar esse circuito aqui e vai medir os valores e vai colocar nessa tabela, certo? Na minha tabela, o que é que ela pede? Ela pede a minha tensão V2 RMS, a minha tensão V2 de pico, minha tensão máxima do meu resistor RL, né? Esse resistor aqui, a minha tensão DC do meu resistor RL também, minha corrente máxima do meu resistor RL, minha tensão máxima, certo, do meu resistor RL também, minha corrente DC do meu resistor RL também, meu pico dos meus diodos, o meu IDC, ou seja, a minha corrente DC dos meus diodos também, e a minha potência, tá bom? Então vamos lá. Só para lembrar vocês, certo? Só para quem não lembra, V2, tá? Deixa eu ver aqui. V2, ela é a parte secundária do meu transformador, tá bom? E RMS é o valor eficiente. Então vamos supor, eu tenho 15 volts, mas o meu valor RMS por exemplo, 12,4, por exemplo. Então, o meu valor eficiente é o meu valor VRMS, certo? Então, basicamente é isso que ele está falando. Esse é o valor de eficiência, tá bom? Aí aqui a gente vai ter o valor de pico a pico, de pico de V2, certo? Porque, não sei se vocês lembram, mas o nosso V2, né, é o nosso transformador. O nosso transformador ele trabalha com correntes alternadas. Então, na minha corrente alternada, ela fica sempre alternando, como o próprio nome já fala. Então, ela vai do meu negativo, chega no zero, vai para o positivo, baixa, né? Então, a minha tensão de pico seria a tensão do zero a algum pico, seja positivo ou seja negativo. É isso que ele quer saber, tá certo? Aí depois ele quer saber a minha tensão máxima do meu resistor, que isso aqui vocês devem saber, né? E aqui a minha tensão DC e corrente DC, né? A tensão DC e a corrente DC é a média, certo? Como assim a média? É muito simples, muito fácil. Basicamente, se eu tenho uma tensão que ela vai ficar alternando, eu quero saber qual é a média dessa alternância, né? Qual é o valor médio, mais ou menos. Isso é o meu valor DC, tá bom? Então vamos medir cada um deles, certo? Eu vou fazer nessa ordem. Eu vou fazer na ordem horizontal. Então eu vou para o V2 RMS, depois para o V2 de pico, depois para o V máximo RL, depois vou seguindo nessa ordem, tá bom? Muito tranquilo. Então vamos lá. Primeiro valor, ele pede o valor VRMS do meu secundário. Como é que eu coloco esse valor? Né? Muito simples, pessoal. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Né? Vamos lá. Para isso, certo? Para a gente medir valores, tem algumas formas, certo? A gente pode medir usando um osciloscópio, que é o que a gente vai usar, certo? Mas a gente também pode medir também usando essas pontas de prova aqui, ó. Que são as pontas de prova que nós temos, tá? No nosso multisim, né? Então, o que cada uma delas faz? Essa aqui, pessoal, ela é uma ponta de prova que mede tensão comparando ao zero, tá bom? Ela compara diretamente com zero. Essa aqui ela mede a minha corrente.
Essa aqui mede a minha potência. Essa aqui, ela mede a minha tensão, mas ela tem mais e menos, ou seja, ela não vai medir em comparação com zero. Ela vai medir em comparação ao mais e ao menos, certo? Então se eu coloco aqui, vamos supor que aqui tem 2 volts e aqui tem 1 volt. Né? Se eu coloco aqui 2 volts, se eu coloco o meu 2 volts no meu positivo e o meu 1 volt no meu negativo, então ele vai dar que a minha tensão é de 1 volt, né? Porque ele vai fazer a diferença de potencial elétrico. Então se aqui é 2 e aqui é 1, ele vai fazer a subtração e vai descobrir que a tensão desse ponto para esse é de 1 volt, certo? Essa aí é essa minha ponta de prova. Já essa aqui, ela faz comparação ao zero. Então, se aqui for 2 volts, ela vai comparar ao zero. Então, 2 volts menos 0 volts vai dar 2. Então, ela vai dizer que esse ponto aqui em específico vai dar 2 volts, certo? Então, para você entender qual é a diferença, quando é que você vai usar um e quando é que você vai usar outro, é muito simples. Ele está pedindo um ponto específico, por exemplo, ele está querendo saber o meu resistor. O meu resistor está conectado aqui na minha energia, que vem do meu retificador, e está conectado ao terra. Eu sei que o terra é zero. Então, se eu quero medir somente a tensão do do resistor em específico, basta eu colocar somente essa ponta de prova. Por quê? Porque eu quero saber esse ponto em comparação ao zero. Eu quero saber a tensão desse ponto em específico, certo? Agora, para usar outra ponta de prova, é em outra situação. É quando ela quer saber a tensão, por exemplo, do meu secundário, né? Como assim? Basicamente é o seguinte, a tensão do meu secundário, certo? É a tensão desse ponto e desse. Por quê? Porque eu estou usando o meu A e o meu B. Ou seja, eu estou usando apenas metade do meu transformador. Então, se na minha questão aqui, né? Se ela está pedindo aqui a tensão RMS do meu secundário, ela quer saber a diferença, né? Ela quer saber a tensão de 2 pontos. Né? Ela quer saber a tensão do A e a tensão do B. Então, neste caso aqui, você vai usar esta ponta de prova, tá bom? Você vai usar essa ponta de prova aqui que tem o mais e menos. Então, você coloca uma ponta de prova aqui no menos e a outra ponta de prova você coloca aqui no mais, tá certo? Vou dar play aqui na minha simulação. E aí pronto, nós já vamos ter os valores, né? O que é que ela pede? Ela pede a tensão VRMS do meu V2 e a tensão de pico. Então, é só olha aqui, ó. A VRMS, tensão RMS é 8,79, então vou botar aqui, ó, 8,79 volts. E a tensão de pico, né, ela não dá tensão de pico, ela dá tensão de pico a pico, né, que é 24,8, né? Quando você vê a tensão de pico, né, se o seu circuito for corrente alternada, né, que é o caso desse circuito aqui, basta você dividir por 2 que você descobre a tensão de pico. Né? Porque assim, a tensão de pico a pico é do pico positivo e do pico negativo, né? Então a tensão de pico a pico é do pico positivo ao pico negativo. Então a tensão de pico é do zero ao positivo, ao máximo do pico positivo, e do zero ao máximo pico negativo, né? Eu sei que está um pouco confuso, mas o que eu estou querendo basicamente falar é que a tensão de pico a pico é a tensão de pico a pico é a tensão de pico vezes 2, e a tensão de pico é a tensão de pico a pico dividido por 2, né? Ou seja, se eu quero saber aqui a tensão de pico do meu secundário, basta eu ver a minha tensão de pico a pico e dividir por 2. Né? 24,8 dividido por 2 vai dar 12,4. Então eu sei que a minha tensão de pico a pico é 12. Não, 12 não, 14 não. É 12,4 volts, certo? Essa é a minha tensão de pico a pico, tá bom? Aí agora, pessoal, né, ele está pedindo, o que é que ele está pedindo agora? Deixa eu apagar aqui as contas. A nossa tensão máxima no nosso resistor, né, aqui no meu RL, a minha carga máxima. Como é que eu vou saber o valor máximo do meu resistor RL? É muito simples. Eu vou dar play aqui, vou pausar minha simulação, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha entrada A aqui no meu resistor. E a minha entrada B, né, o meu resistor está conectado no terra. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui a minha entrada B aqui, usar. Que a minha entrada B, ela está aqui conectada no meu terra, tá bom? Quer dizer, a minha parte negativa, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou dar play na minha simulação. Eu vou abrir aqui o osciloscópio, certo? Aqui está o meu osciloscópio. Vou pausar, certo? Vou expandir ele aqui. Tá? Deixa eu fazer o reverso, pronto. Vou expandir ele, e aí ele quer saber a tensão máxima do meu resistor RL. Como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro você vai ajustar a escala, tá? Porque tem alguns que vai estar bem bugado, pode estar assim ou pode estar assim, certo? Basta você ajustar aqui a escala, ó, que é aqui embaixo, você ajusta para ficar um valor agradável. E aí como é que você vai medir?
Você vai pegar uma ponta de prova qualquer, tá vendo? No caso aqui tem 1 e tem 2, tá vendo? Aqui, ó, 1 e 2. Pega qualquer uma. Vou pegar, por exemplo, o 2, certo? E eu quero saber o que? Eu quero saber a tensão máxima. Então eu vou vir aqui, clico aqui com o botão direito do meu mouse, tá? Botão direito, isso aqui. E aí você vai clicar aqui, ó. Vá para o Y máximo. Clicou, certo? Quando você clicar nisso, você tem que ver qual ponto de prova você escolheu, né? Como eu escolhi... Deixa eu focar na vez. Como eu escolhi aqui, certo? A minha ponta de prova 2, então eu vou vir aqui no meu T2, tá vendo? T2. O meu T2 do canal A, que é o canal que eu estou usando, o canal A, é igual a 10.664 volts. Então eu sei que a minha tensão máxima é 10.964 volts, certo? Caso você preferir, não queira usar o osciloscópio, tem gente que tem medo de usar o osciloscópio, você pode, né, neste caso específico, vou dar play aqui, você pode pegar aqui a sua tensão e colocar aqui para você saber, certo? Que vai aparecer na tensão de pico, né? Tensão de pico, a pico ela aparece o valor mais ou menos, certo? Mas eu recomendo, né, e eu prefiro, certo, usar o osciloscópio porque é mais seguro, tá? Então eu vou dar play aqui, né? Vou dar play aqui, vou dar uma pausa. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Pegar aqui a ponta de prova, peguei a 2, botão direito, Y máximo, certo? E aqui deu, ó, 10.977 volts. Então eu vou vir aqui, ó, 10.977 volts, certo? Medir. Pronto. Agora eu vou descer aqui na minha tabela, vamos lá. Eu tenho agora VDC do meu resistor. Como é que eu meço o VDC? Muito simples, ó. Vou parar aqui a minha simulação, vou tirar aqui o meu osciloscópio. E aí como é que eu vou medir o meu VDC? Eu vou vir aqui, ó, na minha pontinha de prova de tensão, vou colocar em cima do meu resistor e ele já vai dar aqui o valor exato, ó, VDC, que é 6.59 volts. Então aqui, ó, VDC é igual a 6.59 volts, tá certo? Aí agora ele pede a corrente máxima do meu resistor RL. Como é que eu sei a corrente máxima? Muito simples, ó. Vai vir aqui, ó, na ponta de prova de corrente, ó, e vai colocar aqui, certo? Ó, aí aqui ele vai dar corrente máxima, que no caso é a minha corrente de pico a pico. Então a minha corrente de pico a pico, que é a minha corrente máxima, é 33.2, né? Ele fica alternando, mas eu vou colocar ponto 2. 33.2 miliamperes, certo? Agora, pessoal, ele está pedindo a minha tensão IDC, certo? É a minha tensão IDC. Como é que eu sei minha tensão IDC? Muito simples, ó. É só você ver aqui, ó, que ele está dando a corrente, tá vendo? IDC. IDC é igual a 20 miliamperes, certo? Eu sei que aqui ele botou negativo, mas ele não dá negativo. Você ignora esse negativo, você só bota o número, certo? Então aqui, IDC é igual a 20 miliamperes. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 miliamperes, tá bom? Aí agora vamos medir aqui a nossa tensão PIV, certo? A tensão PIV é a nossa V2 de pico a pico, não precisa nem medir, certo? Se você quiser medir, você pode. Mas, ó, a nossa tensão PIV, não, aqui, ó, você vai colocar em voltage, vai colocar aqui no diodo. A nossa tensão PIV, ela vai dar a exata, que é a nossa tensão PIV, certo? Como é que você mede, né? Para caso alguém queira medir. Você vai vir aqui em voltas, vai colocar na pontinha do seu diodo, certo? Na pontinha positiva de qualquer diodo. E aí ele vai dar aqui a tensão de pico a pico. A tensão de pico a pico, certo? Vai ser a sua tensão PIV do diodo, certo? A tensão PIV, ela é sempre igual à tensão de pico do nosso V2. Então, tá vendo? Aqui o nosso V2 deu 14.4 e aqui também deu 14.4, certo? 14 não, 12.4, certo? Então, só essa dica. A nossa tensão PIV sempre vai ser igual à tensão V2 de pico, certo? Pronto. Agora, a gente quer saber o nosso IDC do diodo. Como é que eu sei meu IDC? Você vai vir aqui, ó, em Current, vai colocar aqui na pontinha do seu diodo, e aí você vai ver aqui, ó, IDC 9.99 miliamperes. Então, vai colocar aqui, ó, IDC 9.99 miliamperes, tá certo? Essa aí é a nossa tensão IDC. E potência, que é a mais fácil de todas, você vai vir aqui pegar o W, certo? De potência, e vai colocar na saída. Colocou aqui na saída, certo? Deixa eu ver aqui da play.
Você vai colocar no caso no resistor, tá? Coloca no resistor, pessoal. Perdão. Você vai colocar a nossa potência e você vai colocar esse valor aqui, certo? Que é o valor AVG da nossa potência, que é a nossa média. É a média da nossa potência, que é 173 miliwatts. Então a nossa potência é 173 miliwatts, certo? É assim que nós medimos os valores do nosso circuito, certo? Terminamos a questão 1, vou dar pausa aqui. Vamos agora para a próxima questão, né? Monte o circuito da figura 1, aqui é os valores para anotar, né? Deixa eu só ver aqui. Então vamos lá. Vamos ver os valores que eu não coloquei, né? Aqui é o valor V2, VRMS, já coloquei. Aqui é o valor DC, já coloquei. Aqui ele está pedindo, certo, o nosso valor PIV dos diodos, que eu já coloquei também. V2P, já coloquei. Max, DC, Vmax, IDC, RMS. Tá, pronto. Né? Nessa tabela aqui, pessoal, o que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui o I2 RMS, certo? Está pedindo aqui a nossa frequência RL, a nossa frequência 2, a nossa frequência 2, do nosso I2, e também a frequência do nosso I1, não no valor IRMS do nosso I1, certo? Que são os valores que eu não anotei nessa tabela. Como é que eu vou medir esses valores, certo? Como é que eu faço para medir? É muito simples, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso circuito. E aí você vai ver que a gente tem aqui o nosso I1, e aqui a gente tem o nosso I1 nesse ponto aqui, e nós temos o nosso I2 nesse ponto aqui, certo? Então, se aqui ele está pedindo o nosso I2 RMS, vamos vir aqui, ó, e a gente sabe que o nosso I2 RMS ele está bem aqui. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui, vou dar play, vou pegar aqui a minha corrente, tá vendo? A minha ponta de prova que mede corrente, e vou colocar justamente onde a imagem diz que é o meu I2. Coloquei, certo? E aqui deu que o meu I2, né, ele está no caso pedindo o valor RMS, tá vendo? O valor RMS. E aí ele vai dar que o meu valor RMS do meu I2 é de 22,9 miliamperes. Então eu vou colocar aqui, ó. I2 é 22,9 miliamperes, tá bom? Aí agora, né, vamos medir aqui o nosso I1 RMS, certo? Que ele também está pedindo. Como é que a gente mede? Muito simples, sobe aqui na imagem e ele está apontando que o nosso I1 ele está bem aqui. Então a gente vai pegar a nossa pontinha de prova e vai colocar justamente nesse ponto aqui, certo? Vamos dar zoom e aqui ele está falando que a nossa tensão IRMS deste ponto aqui, certo? Ó, nosso I1 ele é equivalente a 916 microamperes, certo? Então você vai vir aqui no nosso I1 e vou colocar aqui, ó, 916 no caso não é milho, não é micro, né? Deixa eu ver. É microamperes. Microamperes, certo? Aí agora, né, o que falta, certo, é a nossa frequência, né? A frequência da nossa corrente 2 está meio bugado, certo? Mas ele está abrindo a frequência dessa corrente aqui. E por fim, a frequência do nosso resistor aqui, certo? A frequência do nosso resistor, que é o nosso RL, certo? Então, como é que eu meço? Muito fácil. Você vai vir aqui, certo? Vai pegar, seja a tensão, seja a corrente, você escolhe. Tá? Vou pegar aqui a corrente, você vai colocar aqui, tá bom? E aqui, ó, vai dar a frequência, certo? A frequência ela tá alternando, certo? Mas a frequência ela é 60, tá? Então, deixa eu, se você colocar aqui demais, ó, também vai dar a frequência, ó. Eu recomendo colocar a frequência do V da tensão porque ela é mais fixa, certo? É mais confiável. Então, a frequência do meu I2, né, do meu trecho 2, ela é de 60 Hz. Você vai colocar aqui 60 Hz, certo? Que geralmente, certo, é a mesma frequência do nosso sinal aqui, tá bom? E por fim, a frequência do nosso resistor RL, você vai pegar essa mesma ponta de prova de tensão e vai colocar aqui no seu RL, ó. Que você vai colocar e vai estar aqui, ó, 120 Hz de frequência. Então, vai colocar aqui 120 Hz de frequência, tá bom? Então, pronto, medimos todos os valores, certo? Agora a gente vai continuar a nossa atividade, agora medindo os valores desse novo circuito, certo?
Para quem viu as aulas passadas, vai perceber logo de cara qual é a diferença, tá, desse circuito aqui para esse circuito aqui, né? A diferença é bem simples, né? É que esse aqui, nós não temos o filtro capacitivo. Ou seja, às vezes que a nossa tensão ela se transforma em uma tensão contínua, ela não fica um sinal estável, porque ela fica zero, chega no pico, zera de novo, chega no pico, zera de novo. Ela vai ficar sempre, eternamente, nesse ciclo, né? Então, quando a gente coloca o capacitor, o nosso objetivo, né, qual é? É que o nosso circuito ele fique estável, né? Que em vez de ele ficar zero, pico, zero, ele fique pelo menos um valor contínuo, certo? Isso eu já expliquei na nossa aula passada, tá bom? Então, não vou me prolongar. Então, como é que a gente vai fazer esse circuito, né? A gente vai colocar, é muito simples, vai pegar esse circuito aqui da gente, vai afastar o nosso resistor um pouco mais para o lado, certo? Circula um pouco mais para o lado. E aí você vai colocar aqui, ó, um capacitor, né? O detalhe é que o capacitor que a gente usa não é o capacitor normal. É o capacitor eletrolítico. É um capacitor que tem polaridade. Como é que eu pego esse capacitor? Você vai vir aqui, ó, em Place Basic, vai procurar aqui capacitor e aí você vai descer dois, então indutor e depois capacitor eletrolítico. Você vai pegar o valor que ele pede, né, que no caso aqui é 220, então vou colocar aqui, ó, 220 micro, certo? Vou dar um Ctrl R só para virar o meu capacitor, conecto ele aqui e aí é muito fácil, né? Conecto aqui ele no meu terra e conecto a outra parte positiva, a parte positiva no caso aqui, certo? Então pronto, já montei o meu circuito, muito fácil, né? Como é que eu meço os valores, né? Muito simples também, né? Vamos ver o que é que ele pede para que a gente meça, certo? Primeiro ele vai pedir que a gente meça a nossa tensão Vond, né? V ondulação, né? Que é a tensão de ondulação, já expliquei o que é isso na aula passada. Pediu para a gente medir o nosso IDC, o nosso VDC, o nosso I1, o nosso IDC e o nosso I2, certo? Esses aqui são os valores que ele pede para a gente medir, tá bom? Então, como é que eu vou medir cada um deles, certo? Primeiro, vamos para o que muita gente mais se confunde, certo? E que é o mais importante, pessoal, é o nosso Vond, certo? Como é que a gente mede ele? Para medir o Vond, você vai precisar obrigatoriamente, tá, do osciloscópio. Então, você vai pegar o osciloscópiozinho, vai pegar aqui o osciloscópio, certo? Vai conectar a parte negativa no terra, já que você vai medir aqui o resistor, né? E o resistor está conectado no terra, então não precisa colocar essa parte aqui. Você basta colocar aqui a parte, né? Coloca o terra no negativo e a parte A você coloca aqui no resistor. Fez isso, você vai dar play, certo? Vai clicar duas vezes aqui no seu osciloscópio e aí você vai ajustar a escala. A escala já está arrumada, mas geralmente ou ela vai ficar assim, ou ela nem vai aparecer, certo? Ela vai ficar mais ou menos assim. Então você vai ter que ajustar a escala, ó. Você dá um ajustezinho para que ela fique aparecendo assim, mais ou menos, ó, no seu circuito. Você ajusta aqui a escala aqui embaixo, tá? Aí pronto. Como é que você mede agora a sua tensão de ondulação, né? Muito simples. Você vai pegar aqui as duas pontas, tá vendo? Ó? Tá vendo que aqui tem dois tracinhos? Né? Você vai pegar aqui a sua 1, tá vendo? Aqui tem um número 1 aqui em cima. Você vai pegar esse aqui, clica com o botão direito e vai colocar aqui, ó. Vá para o próximo Y mínimo. Clicou, certo? Já foi. E agora você vai pegar a sua segunda ponta, clica nela primeiro, tá? Clica para ela ficar maior. Aí depois que você clicou nela, clica com o botão direito e vem aqui, ó. Vá para Y máximo. Pronto. Você fez isso. Aqui embaixo, certo? Na última opção vai estar T1, T2 menos T1. Aí você vai vir aqui no canal A, né? Porque foi o canal que eu conectei. E aí no canal A, certo? Você vai ver aqui, ó. T2 menos T1. Que vai dar essa tensãozinha aqui. Essa tensão é justamente sua tensão de ondulação, né? Porque ele quer saber a ondulação mínima até a ondulação máxima, que é esse ponto aqui. Então você vai colocar justamente isso aqui, ó. 953. Então vamos vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui procurar. Tensão de ondulação. 953,907 milivolts. Então vou colocar aqui, ó. 953 ponto 907 milivolts, tá bom? Aí agora a gente vai medir o nosso VDC. Como é que eu meço o meu VDC? Já mostrei isso também.
Vou sair do meu osciloscópio, deixa eu parar aqui. Vou sair do meu osciloscópio. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a sua pontinha de prova de tensão, né? Deixa eu dar play. Tensão, e coloca aqui no terminal do seu resistor. Colocou, vai aparecer aqui, ó, VDC, né, do nosso, vai dar aqui, ó, VDC é igual a 10.5 volts. Então, ó, aí, ó, VDC é igual a 10.5 volts, tá bom? Aí agora ele pede aqui também, certo, o nosso IDC, tá bom? Nosso IDC. Como é que a gente mede o nosso IDC? Muito simples também. Você vai pegar aqui, vai tirar essa ponta de prova de tensão e vai vir aqui em corrente, ó. Colocou a corrente aqui, vai estar aqui, ó, IDC, que é igual a 31.8 miliamperes. Então seu IDC é igual a 31.8 miliamperes, tá certo? Aí agora a gente vai ter aqui IDC diodos. Então vai vir aqui, ó, vai pegar o seguinte, você vai vir aqui, pegar essa pontinha de prova, vai conectar no terminal do seu diodo, certo? Você vai colocar aqui no terminal do seu diodo. E aí você vai aparecer aqui, ó, IDC é igual a 15.8 miliamperes. Então você vai colocar aqui, ó, IDC é igual a 15.8 miliamperes, né? E um detalhe curioso, né, é porque assim, aqui, se você prestar atenção, esse diodo aqui é justamente a metade dessa corrente aqui, tá bom? Por quê? Porque a gente tem essa corrente aqui, né, de 15.8 nesse ponto e nesse ponto. Aí elas se convergem nesse ponto aqui e alimentam esse circuito aqui. Ou seja, a corrente desse resistor aqui é essa corrente vezes 2, certo? Um detalhe bem interessante. E a corrente desse ponto aqui é a corrente do nosso resistor dividida por 2. Detalhe interessante que pode ajudar na prova, tá? Aí agora a gente tem a nossa corrente 1 RMS, certo? Corrente 1 RMS. Como é que essa corrente ela funciona? Como a gente mede ela? Muito simples. Vamos ver aqui o circuito. A gente sabe que o nosso I1 ela tá nesse ponto aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu sinalzinho de corrente e vou colocar justamente aqui, né? Se você prestar atenção, o meu IDC ele fica alternando, né? Ele fica nesse valor alternado, ele não fica contínuo, certo? Ele não fica um valor contínuo. Se você for reparar, ele fica sempre mudando, né? Mas enfim, ele também aqui o valor RMS do nosso I1, né? Então você vai vir aqui, ó, IRMS vai dar 3 pontos, ele fica mudando, mas se você bota o valor mais ou menos médio, né, que é 63, então vai colocar aqui que o nosso I1 RMS é 3.63 miliamperes, tá certo? Agora a gente vai para o nosso I2, né? O nosso I2 ela tá aqui, né, como vocês podem ver na figura, e a gente vai puxar essa ponta de prova e vai colocar aqui no nosso I2, certo? Colocou no nosso I2, vai ver o valor RMS, que é esse aqui, ó, 90, né? Ele fica mudando, mas você pode botar aqui um 90.8, né? Tá vendo? 90.8. Então eu vou colocar aqui, ó, que meu I2 RMS é igual a 90.8 miliamperes, certo? Aí agora, né, uma coisa que ela fala assim: Azaf, se ele perguntar a tensão máxima do meu circuito, como é que eu sei a tensão máxima? Você fala assim: diga o valor Vmax de VRL, ou se não me diga Vmax, né? Como é que eu vou saber, né? A questão não está abrindo aqui, mas ele pode perguntar: como é que você sabe o seu Vmax? Muito simples, ó. Você vai pegar aqui, vou pausar aqui de novo. Você vai pegar aqui o seu osciloscópio, vai colocar aqui o terra no seu negativo e o seu positivo você conecta aqui na saída, certo? Perdão, pessoal. Você vai colocar aqui na sua saída, né? Colocou, o que você vai fazer? Vai dar play, vai entrar aqui no seu osciloscópio, pausa, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer ponto de prova, não importa qual seja, certo? Pegar qualquer um. E aí você vai clicar com o botão direito e vai para coloque no Y máximo. Colocou, certo? Você vai ver qual foi a ponta que você escolheu. Nesse caso aqui eu coloquei o 2, né? Então eu vou ver aqui, ó, T2 e vou ver o valor do meu T2, né? O meu T2 é igual a 10.930 volts. Então eu sei que a minha tensão máxima é essa tensão aqui, tá certo? Então, dica é para vocês não se perderem na hora da prova, tá bom?
Vamos ver aqui outros circuitos, certo? E a gente vai também medir esses outros valores, porque eu também estou vendo que gente que não está sabendo como é que mede, certo? Vamos lá, como é que a gente pode medir, né? Deixa eu ver aqui. Frequência, propício, tensão PIV. Deixa eu ver aqui. Tensão PIV. Bem, pessoal, isso aqui é bem tranquilo, é as mesmas coisas, mas vamos lá, vamos montar esse circuito, porque eu sei que tem gente que vai ficar com dúvida, né? Então vamos lá. Deixa eu pausar aqui, certo? Vou fazer o seguinte, pessoal, para não gastar muito tempo da aula, já que ela está longa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar, tá? Eu vou montar esses circuitos e aí quando eu montar eles, eu volto para a gente fazer as medições, tá certo? Só um momento, pessoal. Bem, pessoal, eu voltei, tá? Montei cada circuito, tá todos montados aqui. Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Pronto. Tá todos montadinhos aqui. A gente agora vai medir, certo? Então vamos lá. Aqui ele está pedindo nosso valor VRMS de A para B, né? Depois está pedindo aqui o nosso valor de RMS de pico. Aí está pedindo nosso valor DC, o valor de pico de VR1. Depois pede a frequência de A para B, do secundário. Depois ele pede a frequência do nosso resistor 1, a tensão direta no diodo e a tensão reversa do diodo, certo? Como é que a gente mede cada um, né? Lembrando que aqui ele está trabalhando com circuito, com retificador de ida completa, com derivação central, né? Como tá descrito aqui. Então vamos lá, como é que a gente mede? Muito simples, né? Primeiro, deixa eu só tirar esse osciloscópio para ele não atrapalhar a gente, né? Como é que eu meço, né? Vamos lá. Aqui ele pede primeiro o nosso valor de A para B, né? Vocês sabem que no transformador a gente tem A, B, C. Então ele quer saber o valor desse ponto para esse ponto, certo? Então vamos lá, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o valor VRMS e quer saber o nosso valor de pico, né? Como eu expliquei para vocês, quando o nosso circuito ele pede um valor de 2 pontos específicos, né? No caso é o valor de A para B, a gente usa essa ponta de prova que tem o mais e menos. Então eu vou colocar aqui o mais de um ponto e o menos de um outro, certo? Eu vou dar play. E aqui ele já vai dar os valores que eu preciso, né? Então é o seguinte, ó, valor RMS já está aqui, ó, 12,2 volts. Então é só colocar aqui, ó, valor RMS é igual a, deixa eu ajustar aqui, 12,2, certo? Valor de pico, ele dá o valor de pico a pico, né, que é 34,5. Para saber o valor de pico, né, que é o que ele pede, basta você pegar esse valor e dividir por 2. Então, isso aqui dá 34,5. Você vai dividir esse valor por 2 e aí você vai ter 17,25. Então, esse é o valor seu de pico no caso, né? Então, 17,25. Esse é o seu valor de pico, tá bom? Aí agora ele pede o valor o nosso VR1 de pico e o nosso valor DC de VR1. Como é que eu vou saber isso? Muito simples, você vai vir aqui no seu resistor, né? Vai vir no seu R1 e aí você vai pegar essa pontinha de prova aqui de tensão, certo? Porque você, nesse caso aqui, você só quer saber a tensão de R2, no caso R1. Você só quer saber a tensão de um ponto específico, então não precisa pegar esse aqui que tem mais e menos, certo? Se você quiser, você pode usar, né? Mas não precisa, certo? Eu vou usar esse aqui que já serve, já funciona, né? Então vamos lá. Aqui, ó, VR1, o nosso valor DC é de 10,4 volts, 10,4 volts, certo? E o nosso valor de pico é 16,3, certo? Eu sei que vocês vão perguntar, Azaf, por que aqui, né, nesse ponto aqui você dividiu por 2 e aqui você não dividiu? Resposta é muito simples. É porque aqui, pessoal, a nossa tensão ela está em corrente alternada, certo? Então, ou seja, ela está mudando, ela tá variando, certo? É diferente, certo, desse ponto aqui. Deixa eu mudar aqui. É diferente aqui, porque aqui, ó, aqui, né, nesse ponto aqui, ele está corrente alternada. Mas quando ele passa pelo nosso retificador, né, que isso aqui é o com derivação central, ele sai uma corrente contínua, né, que sai por esse ponto aqui. Então, como aqui é um ponto de corrente contínua, ele vai do zero ao pico, depois volta para o zero, depois volta para o pico. Ele não fica alternando a sua polaridade. Então ele não tem um pico positivo, ele não tem um pico negativo e um pico positivo. Ele só tem um pico, ou seja, um pico positivo e um pico negativo. Nesse caso aqui é um pico positivo. Então, neste caso, né, como ele já foi retificado, a gente tem um valor contínuo nesse caso aqui.
certo? Então a gente vai usar somente o nosso VPP é igual ao nosso VP, certo? Lembrando que quando for contínuo, né? Neste caso aqui estava alternado, né? Então como ele estava alternado, então a gente não... Então, como ele estava alternado, aí sim a gente tem que dividir por 2. Mas como aqui ele não está alternado, ele está contínuo, né? O nosso VPP é igual ao nosso VP. Então, logo, o nosso valor de pico é igual a 16,3 volts, certo? Então, 16,3 volts, certo? Aí agora ele pede a nossa frequência de A para B, então é muito simples, você vai vir aqui de novo, vai pegar essa pontinha aqui de mais e menos, vai colocar o mais no A e o menos no B, e aqui ele vai dar a frequência, ó. A frequência é igual a 60 Hz, então você vai colocar aqui 60 Hz, certo? Essa aqui é a nossa frequência. Aí agora ele pede a frequência em R1. Como é que eu sei a frequência no meu R1? Muito simples também. Você vai vir aqui no seu R1, certo? Vai botar aqui o maisinho de novo. E aí vai estar aqui ó, a frequência que é 120 Hz, certo? Lembrando, pessoal, que quando for um circuito, né? Quando o seu circuito ele é um retificador de onda completa, seja em ponte ou com derivação central, a sua frequência, né, quando ela sai, né, a frequência da saída é sempre o dobro da frequência da entrada, né? Então, se aqui é 60, aqui é 120, se aqui é 60, aqui também é 120. A única vez que isso não vai acontecer é nesse aqui, porque é de meia onda. No de meia onda isso não acontece, certo? Só para vocês lembrarem, tá bom? Então, já colocamos aqui, já medimos esse valor. Aí agora, como é que eu meço a tensão direta e a tensão PIV do meu diodo, né? Muito simples também. Você vai vir aqui no seu osciloscópio, certo? Você vai... Deixa eu pausar, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui o mais em um ponto do seu diodo e o menos você coloca no outro ponto do seu diodo, certo? Vai dar play. Você vai dar play, certo? Pausa aqui a sua simulação. E aí, como é que você vai fazer para medir? Deixa eu dar um revés aqui. Como é que você vai fazer para medir? Muito simples. Para saber a tensão direta no diodo, certo? A tensão direta, você vai pegar uma ponte de prova e você vai daqui clicar com o botão direito. No caso, eu coloquei a 2, tá? Escolhi a 2. Você vai clicar com o botão direito e vai para Y máximo, certo? Então, aqui, ó. A tensão direta no diodo, né? A tensão direta é a tensão, essa aqui, ó, T2, né? Porque como eu escolhi aqui a minha ponta 2, não tenho que olhar o meu T2. Se eu tivesse colocado o meu T1, eu teria que olhar o 1, certo? Preste atenção nisso, cuidado nisso, né? Então deu aqui, né? Como eu coloquei aqui o meu T2, eu sei que, né? Eu sei que a minha tensão direta no diodo vai ser igual a 632, então vou colocar aqui 632.112 volts, né? 112 volts, tá bom? E agora a minha tensão PIV, basta você pegar a ponta de prova também e para Y mínimo, né? Então você vai saber que a sua tensão PIV é de 33.910 volts, né? Menos 33.910 volts, certo? Essa aí é a sua tensão reversa no seu diodo, tá bom? E aí aqui, né, nesse circuito aqui, né, que é o de meia onda, né, você vai medir da mesma forma que você acabou de medir, tá? Então eu não vou repetir, porque da mesma forma que você mediu esses valores aqui, vai ser como você vai medir no circuito de meia onda, tá bom? Então não precisa se preocupar, é a mesma lógica, certo? Então pronto, né? Terminamos agora, né? Só falta agora eu responder a outra pergunta, que é uma pergunta que eu estou ouvindo muito, de muita gente, certo? E é como é que eu aplico essas fórmulas? Eu estou muito preocupado, muito desesperado, sabe? Como é que eu aplico, certo? E para isso eu vou responder 3 questõezinhas, né? Muito tranquilas, certo? Que é o seguinte, tá? Eu vou primeiro montar esse circuito aqui, certo? E aí a gente vai medir, eu vou medir mais uma vez para ver se vocês realmente prestarem atenção. E depois a gente vai calcular para ver se vocês realmente estão entendendo como é que se faz, certo? Para matar as nossas 2 últimas perguntas e essa aula finalmente acabar, tá? Então vamos lá. Como é que esse circuito ele acontece, né? Vamos descer aqui. Ele é, o que a gente tem aqui, certo? É o mesmo circuito, só falta o capacitor, né? Então vou vir aqui, ó. Vou botar aqui, né? Vou escolher meu capacitor, que eu venho aqui, ó, em capacitor eletrolítico. O valor dele é de 47, né? Então, 47. Vou escolher aqui micro, 47 micro. Vou colocar
ele. Vou colocar ele aqui e vou conectar a parte negativa no terra, né? Pronto. E para finalizar, falta somente um fusível. Onde é que eu pego o fusível, Azaf? Esse fusível aqui, tá? Não é o esse fusível aqui é um fusível ilustrativo, tá? Ele não vai funcionar. Se você colocar esse fusível, ele vai dar bug, ele não vai funcionar a sua simulação, tá? Porque isso aqui é só o símbolo do fusível. Para você pegar um fusível funcional, você vai ter que vir aqui em Place Basic, vai vir aqui em Rated Visual, certo? Visual, e aí você vai procurar por fusível. Então vai estar aqui, ó, Fuse Rated, né? Que quando você colocar, ele vai aparecer aqui, ó, U1, né? Peraí, você entendeu? Você vai ter esse fusível aqui, certo? Você vai ver que o valor dele é 1 ampere, certo? Não precisa mexer, deixa 1 ampere mesmo, que é o suficiente. E aí eu vou colocar aqui no meio, que ele já vai conectar automaticamente, certo? Então pronto. Já montei o meu circuito do jeito que tá, né? Do jeito que funcionando, tudo direitinho. Né, como é que eu vou medir mais uma vez, né, batendo de novo nessa tecla para vocês entenderem, e depois, tá bom? Eu vou calcular, tá bom? Para vocês terem uma noção de como é que se calcula, tá bom? Então vamos lá. Tensão eficaz no secundário, valor RMS do secundário. Como é que eu meço? Lembrando que valor eficaz é valor RMS, tá bom? Então lá, como é que eu meço? Eu venho aqui, ó, diferencial voltage do secundário, né? O secundário é A e B, ó. Tá vendo aqui o secundário? A parte secundária do transformador, estou usando a minha parte A, a parte B. Então eu vou colocar uma ponta de prova positiva no A e a negativa no B. Coloquei, vou dar play, valor, né, eficaz, que é o valor RMS, é 12.2 volts. Então eu sei que o meu valor simulado é 12.2, certo? Então aqui é 12.2. Tá certo? Agora ele pede a tensão de pico do secundário. Como é que eu meço aqui, ó? 34.6, essa tensão de pico a pico, né? Então é só você fazer essa mesma coisa. Então você vai colocar aqui 34,6 e vai dividir por 2, né, para você saber a tensão de pico. Então a tensão deu 17.3 volts na nossa tensão de pico, certo? Lembrando que a gente faz isso porque ele é um circuito de corrente alternada, né? Se aqui fosse corrente contínua, o valor de pico a pico seria o mesmo valor de pico, tá bom? Aí agora já medimos esse valor, falta agora a tensão de pico na saída, né? Vmax. Como é que eu meço a tensão de pico na saída? Já expliquei, né? Mas vamos explicar de novo. Se eu pegar o osciloscópio, deixa eu pausar aqui, pega o osciloscópio e conecta ele aqui na sua saída, ó, na minha saída. Coloca a parte negativa no terra e a parte positiva você coloca na sua saída. Colocou, você vai dar play, vai abrir o seu osciloscópio, certo? Abriu o osciloscópio, abriu, como é que você vai fazer? Pausa, né, para não se perder, pausou, vai pegar uma pontinha, certo? No caso eu peguei a 2, vou vir aqui e vou colocar Y máximo, certo? Deixa eu colocar aqui de novo, vai Y máximo, coloquei no meu valor de Y máximo. Vai pessoal, só um momento. Certo, Y máximo, né? Pronto. Coloquei no valor de Y máximo, certo? Aí ele vai dar aqui o valor máximo de carga, né? Que no caso vai ser 15.878 volts, né? No meu T2 aqui. Então, 15, você pode arredondar, certo? Vou arredondar para 15.87 volts. 15.87 volts, tá bom? Aí agora ele pede o valor de pico a pico da ondulação, VOND. Como é que eu vou medir a minha ondulação? Muito simples, tá? Você vai pegar aqui o 1, pega o 1, clica nele e pede para ele ir para Y mínimo. Vá para Y mínimo, certo? Por algum motivo o osciloscópio tá muito bugado, velho. Não tô entendendo, mas... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora vai. Você clica nele e Y mínimo. Pronto, foi para Y mínimo. Aí agora você vai pegar aqui o seu 2, né? Clica com o botão direito e pede para ele para Y máximo. Por que ele não tá aí, meu Deus? Y máximo. Pessoal, por algum motivo tá bugado, tá? Mas um de vocês ele vai funcionar. Por algum motivo ele não tá indo. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai. Próximo. Y máximo. Né? Por algum motivo está bugado, mas um de vocês não vai bugar, tá? Podem ficar tranquilos. Aí basicamente você vai fazer isso e aí vai dar aqui embaixo, ó, T1 menos T2 menos T1
vai dar 1.762, vou botar 1.7, certo? Então, o meu valor de ondulação vai dar 1.7 volts, tá bom? Na prova, vocês colocam o valor todo, tá? Eu tô só simplificando para a aula não demorar muito de eu ter que ficar desenhando, porque é ruim desenhar com o mouse, tá bom? Aí agora ele pede a tensão média na saída, a tensão VDC. Como é que eu meço isso? Muito fácil. Dá play de novo na sua simulação. Pode apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Vai dar play. E aí você vai pegar aqui um Vzinho e vai colocar na sua saída, certo? Colocou. Aí é só você ver aqui, ó. VDC é igual a 15. Então, ó, a sua tensão média na saída é igual a 15 volts. Tá bom? Agora ele pede corrente média na saída, né? Ou seja, é a carga IDC. Mesma coisa, ó. Você vai vir aqui, vai pegar aqui não é o watt, no caso, né? Você vai pegar no caso ali corrente, coloca na sua saída e aí você vai procurar aqui, ó, a sua corrente média, que é o seu IDC, no caso, sua corrente média. Então, ó, IDC é igual a 15 miliamperes, tá certo? Então, ó, vem aqui, a sua corrente média é 15 miliamperes, certo? E aí, por final, ele pede a frequência de ondulação, que você pode ver tanto aqui, ó, na sua corrente, como você pode ver aqui na sua tensão. Coloca a tensão aqui, ó, que ele vai dar aqui a frequência, que vai ser 120, certo? E aí, pronto, né? Nós colocamos aqui os valores corretos, né? Aí eu sei que vai ter algumas pessoas que vão me perguntar, Azaf, como é que eu meço isso? Né? Como é que eu vou medir? Como é que eu calculo esses valores? E aí a resposta, pessoal, é muito simples, certo? Para calcular é bem tranquilo. Deixa eu ver se eu acho uma folha em branco aqui, para eu poder calcular tranquilo. Né? Pronto, aqui tem as fórmulas, certo? Eu vou deixar aqui as fórmulas. Aqui tem as fórmulas já separadinhas. Certo? Eu vou dar um zoomzinho aqui. Pronto, a gente vai calcular nesse espaço aqui, tá? Então vamos lá, né? Como é que a gente mede cada um deles, né? Então vamos lá. Tensão eficaz no secundário, né? Como é que eu meço a minha tensão eficaz? Muito simples. Primeiro, para você medir a sua tensão eficaz, você tem que olhar a fórmula, né? A fórmula que a gente está vendo aqui diz que a nossa tensão do nosso secundário, né, vai ser igual a nossa tensão do nosso primário. A gente tem a tensão que é 220, tá? Deixa eu apagar essas pontas para não distrair vocês. Né? E a gente vai dividir pela relação, que a gente também tem a relação aqui, ó. A nossa relação do caso é 18 para 1, certo? Ó, 18 para 1. Então, você vai fazer justamente essa conta, né? Então, você vai colocar aqui, ó, que o seu V2 é igual à sua tensão do primário, 220, dividido pela relação, que é 18 para 1, né? Lembrando que quando eu falo 18 para 1, é 18 dividido por 1, que dá 18. Então, você não precisa colocar 18 dividido por 1. Basta você colocar logo 18, que já é o valor certinho, tá bom? Então vamos lá, V2 vai ser igual a, abre a calculadora, 220, deixa eu dar aqui, pronto. Eu vou colocar aqui, ó, 220 e vai dividir pela relação que é de 18, então ó, 220 dividido por 18 vai dar igual a 12,2222, que você pode arredondar para 12,2, tá bom? Então a tensão eficaz do seu secundário, de acordo com os cálculos, é 12,2, que é o mesmo valor simulado, tá? Aí agora a gente vai para a tensão de pico do secundário. Como é que eu sei a minha tensão de pico, né? Como é que eu sei a minha tensão de pico? Muito fácil. Vai pegar este valor aqui, que é o valor que você acabou de calcular, e vai multiplicar por raiz de 2, ó, que é como diz aqui, ó, que é o valor RMS, que é o valor eficiente, e você vai multiplicar por raiz de 2. Então você vai pegar 12,2 e vai multiplicar por raiz de 2. Então, deixa eu ver se eu acho raiz aqui. Raiz. Calma aí, pessoal. Deixa eu pegar a do Google, porque a do Google eu acho mais tranquila de calcular do que a do Windows, tá? Então vamos lá. Então, para você descobrir, você vai pegar aqui a tensão, né, que é 12,2 e vai multiplicar por raiz de 2, certo? Multiplicou, deu 17,25. Então você sabe que a tensão de pico é 17,25, tá certo? Aí agora ele pergunta a tensão de pico na saída, certo? Tensão de pico,
né? Como é que eu descubro a minha tensão de pico Vmax? Muito simples, né? Para você saber se a sua tensão de pico, você basta olhar para o seu circuito, né? Se o seu circuito ele for um circuito retificador de meia onda, como esse aqui, ou se não, ele for um circuito de onda completa, mas com derivação central, você vai pegar este valor que você acabou de descobrir, né? Que foi o valor de pico do secundário, e vai subtrair 0,7. Então, se aqui fosse um circuito de meia onda ou de onda completa, mas com derivação central, que é só com 2 diodos, você pegaria este valor que você acabou de descobrir, que é 17,25, certo? 17,25, e iria fazer uma subtração de 0,7, certo? Só que esse circuito aqui, que é o que a gente está trabalhando, ele não é um circuito com derivação central e também não é de meia onda. Ele é um circuito de onda completa em ponte, né? Então, como ele é em ponte, ele tem 4 diodos. Então, preste atenção, por favor. Você vai subtrair 1,4. Então, você vai vir aqui na calculadora, vai pegar o seu valor de pico, certo? O valor de pico que você tem, que você acabou de descobrir, e vai subtrair desse valor 1,4. Né? Para quem quiser saber o porquê, veja minhas outras aulas que lá eu explico. Mas você vai fazer isso, vai pegar esse valor e vai subtrair 1,4. Vai dar igual, este valor aqui é o valor máximo da sua saída, tá vendo? Aqui vai dar 15,85. Então, ó, 15,85, tá certo? Aí agora, vamos saber o nosso valor de ondulação. Como é que eu calculo o meu valor de ondulação, Azaf? Como é que eu faço isso? Também muito simples, muito tranquilo. Você vai pegar aqui a fórmula, né, que vai estar disponível na prova, e aí você vai fazer a continha. Então vamos lá, como é que eu descubro a minha tensão de ondulação, né? Tem duas formas. Ou você pega a sua corrente máxima e divide pela frequência e pela capacitância, ou você pode pegar, que é o que eu recomendo, porque geralmente é mais tranquilo de fazer, né? Tipo, você pode pegar a sua tensão máxima, dividir pela sua frequência, pela sua resistência e pela sua capacitância, né? Então vamos usar essa fórmula aqui, né? Então como é que a gente vai usar? A gente primeiro descobriu que a nossa tensão máxima é 15,85. Então eu já sei que vai colocar 15,85, ó, 15,85, e vai dividir este valor, né, pela nossa frequência, pela nossa resistência e nossa capacitância. Então coloca aqui, abre parênteses, tá bom? Se importa de abrir os parênteses, porque é muito importante. Abre os parênteses, e aí o que é que você faz agora? Você vai pegar a sua frequência, né? Que a sua frequência, a gente viu que deu 120 Hz, né? A gente sabe que a frequência é 120 porque é um circuito que tem onda completa. Então a frequência da saída é 120. Então vai colocar 120, certo? Aí você vai multiplicar pela sua resistência total. Então a resistência total, ó, é 1K, tá vendo? 1K, então multiplica por 1K, que é 1000, né? Lembrando que 1K é 1000, certo? Então, multiplica por 1000. E aí agora você vai multiplicar este valor pela sua capacitância. E a minha capacitância é de 47 microfarad, né? E aí como é que você pode fazer? Né? Na calculadora você pode fazer assim, ó, 47 vezes 10, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Por que a menos 6? Porque micro é menos 6, né? Da mesma forma que milha é menos 3, K é elevado a mais 3, né? E assim por diante, né? Você pode usar essa fórmula. Agora, caso você tenha medo, né? Porque eu vejo que gente que tem medo de trabalhar com casa decimal, né? Então, como é que você pode fazer? Você pode pegar o número 47, certo? Para aqui no Canva não, no Paint. Vai ver aqui 47, certo? E aí você não sabe que micro é menos 6, então você vai considerar que sua vírgula está aqui, né? Você vai voltar 6 casas, então você vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você sabe, ó, né? Você fez 6 casas decimais, você vai colocar aqui, vai considerar que aqui tem um zero. Então coloca um zero aqui, bota a vírgula e aí você vai contar. 1, 2, 3, 4. Então vão ser 4 zeros. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Colocou 4, certo? Aí agora tem o que? Tem o 47. Tem o 47. Então você vai colocar aqui o 47,
certo? E aí você sabe que 47 micro, né? 47 micro, tá? Esse zero aqui, não ignora esse zero, tá? Isso aqui só foi mais, né? Esse zero aqui. Você sabe que 47 micro vai ser igual a 0,000047. Então você pode colocar esse valor na sua calculadora. Então você vai colocar aqui, ó, vezes 0,000, são 4 zeros, né? São 4. 0,47. E aí depois disso você vai dar o igual. Então você vai dar igual e aí vai dar 2,81. Então a sua variação, né, a sua tensão de ondulação é 2,81, tá bom? Basicamente é isso. Aí agora, né, a gente vai para a tensão média na saída, VDC. Muito fácil também, ó. Vai pegar a ponta de prova, coloca na sua saída e aí você vai colocar aqui, ó, VDC, que é 15. Então vou colocar aqui, ó, 15 volts na sua entrada VDC, tá bom? Pessoal, só um momento que eu volto, só ter que resolver aqui um problema, daqui a pouco eu volto, só um instante. Bem, pessoal, voltei, tá? Então, perdão, calma aí. Aconteceu uns negócios aqui, eu tive que resolver, tá? Então, voltando, né? No caso, VDC, eu tô calculando, eu me distraí aqui, porque eu tô precisando de outras coisas, é por conta disso que eu acabei me distraindo, tá? Me perdoe. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula VDC? Muito fácil. Você vai vir aqui, ó, vai procurar a fórmula, né, ó, filtro capacitivo, VDC é igual a Vmax, né, menos VOND dividido por 2. Então, como é que a gente... Vmax, a gente sabe aqui, ó, que Vmax é 15,85. Então, vai vir aqui, ó, 15,85 e vai subtrair o nosso VOND, que a gente acabou de descobrir, ó, que é VOND. VOND a gente descobriu que é 2,81. Então, ó, menos 2, abre parênteses primeiro, né, abre parênteses, 2,81 dividido por 2. Né? Vai dar igual e a gente vai saber que a nossa tensão DC é de 14,445. Então 14,445 volts, certo? Aí agora ele quer saber a nossa corrente média na saída, né? Como é que eu sei a minha corrente média? Muito simples, né, pessoal? Para a gente saber corrente, né, a gente usa essa relação fundamental, que é qual? Né, que é a lei de Ohm. Todo mundo conhece, né? A lei de Ohm. Então, se a gente quer saber a corrente, a gente precisa dividir a tensão pela nossa resistência, certo? Então, é justamente isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero saber a minha corrente média, eu tenho também que usar a minha tensão média, concorda comigo? Então eu sei que a minha tensão média é de 14,445 volts, certo? E aí eu sei que a minha resistência é de 1K, né? Como está aqui no circuito, de 1K. Então eu vou pegar este valor aqui, né? Que é o valor da minha tensão média, e vou dividir por 1000. Divido por 1000, vai ter aqui a minha corrente média, né? Que vai dar 0,01445, né? Que se você simplificar, você pode botar o zero para cá e dizer que é igual a 14,445 miliamperes, né? Então, se eu botar aqui 14, que é 14,445 mili... Perdão, pessoal, que desenha no computador é horrível. Miliamperes, tá certo, pessoal? Aí agora ele pede a frequência de ondulação, e a frequência de ondulação, sempre se lembrem, tá, que é de 120, né? Porque a gente está falando de um circuito de retificador de onda completa. Então a nossa frequência aumenta. Então se a frequência aqui base é 60, a saída vai duplicar, certo? Então você coloca aqui que é 120, tá bom? Basicamente é isso, tá bom? Aí assim, né, agora que a gente terminou essa tabela, né, vocês basicamente entenderam como é que a gente calcula, certo? E assim é basicamente as formas que a gente vai calcular. Só que um detalhe muito importante é que quando vocês forem fazer qualquer cálculo que seja, preste atenção no que você esteja fazendo, tá certo? Então, como assim? Né? Por exemplo, essas fórmulas que eu acabei de usar são as fórmulas do retificador com filtro capacitivo. Então, eu uso essas fórmulas aqui. Então, você tem que prestar atenção nisso, né? Só que quando for um circuito de meia onda, você vai usar essas fórmulas aqui, né? Ó, quando for um circuito de meia onda sem filtro capacitivo, né? Então, quando for sem filtro capacitivo, se for um circuito de meia onda, você vai usar essas fórmulas. Se for um circuito de onda completa com direção central, vai usar essas. Se for de onda completa em ponte, você vai usar essas. Então, preste atenção, tá bom?
Essa é a minha dica. Antes de eu finalizar tudo, né, antes de eu terminar tudo, eu vou fazer só uma conta com esse circuito aqui. Tá? Deixa eu dar vou dar um F5. Pronto, vou fazer as contas com esse circuito aqui, tá bom? E deixa eu ver se tem outro aqui para fazer. Deixa eu dar uma olhada. E vou fazer com esse aqui também, tá? Rapidinho, vamos fazer rápido para a gente não perder tempo. Então vamos lá. A gente vai calcular, tá, com esses dois circuitos. O de meia onda é bem fácil, então não precisa, porque se você sabe fazer, né, esse e esse aqui, vocês também vão saber fazer o de meia onda tranquilo, certo? Então o circuito é esse aqui, né? Ó, esse circuito aqui. E a gente tem que descobrir esses valores aqui. Como é que eu descubro eles, né? Muito simples. Vou fechar vou fechar esse aqui, tá? Vamos lá. Como é que eu descubro, né? Vamos lá. O que é que a gente precisa saber? A gente quer saber o nosso V2, o nosso V2 de pico e tal. Como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. A gente sabe aqui, ó, que o nosso V2 é igual a V1 dividido pela nossa proporção. Então a minha proporção, né, do meu V1 é de 220 volts, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 220 volts 220 dividido pela minha proporção, que é de 25 para 1. Então eu vou dividir por 25, certo? Divido por 25, dividir por 25, certo? Dividido por 25 vai dar 8.8. Então eu sei que meu valor RMS aqui é de 8.8 volts, certo? Aí agora, se eu quiser saber o meu valor de pico, como é que eu sei? Ó? Tá aqui, ó. Eu vou pegar esse valor que eu acabei de descobrir e vou multiplicar por raiz de 2. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 2. E aí eu vou achar 12.44 volts, né? Arredondando. Então, eu sei que aqui vai ser 12.44 volts. Agora, se eu quiser saber a minha tensão máxima no meu circuito RL, como é que eu vou descobrir? Né? Muito simples. Primeiro eu vou ter que olhar que tipo de retificador eu estou tratando, né? Como é o circuito em ponte, como esse aqui é um circuito em ponte, né? É um retificador de onda completa em ponte, eu sei que a perca dos diodos é de 1.4, já expliquei isso na aula passada. Então você vai pegar este valor aqui, né? 12.44, né? Este valor aqui, e aí você vai dividir, você vai subtrair, no caso, 1,4, né, que é a perda dos diodos. Vai dar ok. E o nosso valor Vmax vai ser 11.4. Então vai ser justamente esse valor aqui, ó. 11.04 no caso, né? 0,4. 11.04, certo? Aí agora ele pede o valor DC do nosso circuito RL. Como é que eu vou calcular o meu valor DC, ó? Muito fácil, ó. Vai vir aqui, ó. DC, aí vai ver aqui, ó. Onda completa em ponte. A fórmula é 2 vezes Vmax dividido por π. Então a gente vai fazer justamente isso aqui, ó. A gente sabe que o nosso Vmax é 11.4, né? Então vai colocar aqui, abre parênteses, 2 vezes 11.04 dividido, calma aí, no caso tem que botar por fora, né? Eu vou colocar aqui 2 vezes 2 vezes 11.04 dividido por π, né? Que o π está aqui, deixa eu ver, né? Tem um π aqui. Não estou achando o π aqui na calculadora, mas enfim, se a sua calculadora não tiver π, certo? Você pode, não, tem um π aqui, certo? Mas se não tiver π, você arredonda o π para 3.1416, certo? Mas como aqui tem o π que eu acabei de achar, então você pode usar o π direto. Vai dividir por π e aí vai dar 7.028 volts ou 7.02 volts, certo? Então esse aqui é o nosso valor DC, né? 0.2. Aí agora, se você quer saber o seu valor máximo de RL, como é que você descobre? Muito simples, né? Se você quer saber a corrente máxima, você vai usar a tensão máxima. E é só usar a lei de Ohm, né? Que é algo que eu já expliquei também na aula passada. Aqui está a lei de Ohm também, certo? A nossa relação. Então, muito fácil, né? Para eu saber a corrente, basta eu dividir para eu saber a corrente, basta dividir a minha tensão pela minha resistência. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui a minha tensão, 11.4, né? 11.04, e vou dividir pela minha resistência, que aqui é 330 ohms. Dividir por 330 ohms. Vou dar ok. Vai dar aqui, ó, 0.0334 amperes, né? Ou se você preferir, certo? Pode ficar 33,4 miliamperes, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 33,4
miliamperes, certo? Aí aqui ele está pedindo aqui o seu IDC, tá certo? Ele vai pedir aqui o valor IDC da sua corrente. Como é que você descobre o valor IDC da sua corrente? Muito fácil, vai usar a mesma conta. Você vai pegar aqui o valor DC da sua tensão e vai dividir pela sua resistência. Então vamos lá, ó. Vai procurar aqui, ó, 7.02, então vai colocar aqui 7.02 e vai dividir por 330, tá, ó, dividir por 330. Vai igualar e aqui você vai receber a sua tensão DC, não, sua corrente DC, tá bom? Então aqui vai dar 21.2 miliamperes. Então vai colocar aqui, ó, 21.2 miliamperes, certo? Aí agora, né, você vai querer saber a tensão PIV, né? Como é que você descobre a sua tensão PIV? É muito fácil, né? Basta você ver aqui a fórmula, né? Então qual é a fórmula, né? A tensão PIV, certo? De acordo com a fórmula é V2 menos 0,7. Isso aqui é a tensão PIV, ó, tá vendo? Retificador, ó, PIV em ponte, é o que a gente está trabalhando. Essa aqui é a fórmula. Então, ó, vai vir aqui, ó, o nosso V2 de pico, né? A gente sabe que o nosso V2 de pico, né, o V2 de pico é 12.44. Então vai ser aqui, ó, 12.44 menos 0,7. E aí vai estar, ó, 11.74. Essa aqui é a nossa tensão de PIV, tá? 11.74, tá bom? Bem tranquilo também, tá certo? Aí agora a gente vai ver aqui o nosso IDC, né, que é a corrente média do diodo, né? Como é que a gente vai medir o nosso IDC? Muito fácil também. A gente vai pegar a tensão PIV do diodo e vai dividir pela resistência, né? Aí você vai descobrir a sua tensão IDC dos seus diodos, certo? Se você preferir também, que é o método mais fácil, como é que você descobre a sua tensão IDC do diodo? Você vai pegar a sua tensão IDC final, né, que no caso foi 21.2, e aí você vai dividir por 2. Divide por 2. Por que dividir por 2, Asaf? Não entendi o motivo. Muito fácil também, pessoal. Ó, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a tensão dos nossos diodos, certo? A gente tem duas tensões. Tem a tensão desse lado aqui e tem a tensão desse outro lado aqui. Aí o que acontece? Essas tensões elas se encontram nesse nó e saem por aqui, né? Ou seja, se a gente sabe a tensão desse valor aqui, para saber a tensão desse ponto, basta dividir essa tensão, quer dizer, essa corrente por 2, certo? Então vamos lá. Se a minha corrente DC aqui final, né, desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, é 21.2 miliamperes, 21.2 miliamperes, para eu saber a tensão deste ponto junto com esse, basta pegar este valor e dividir por 2. Então eu pego esse valor e divido por 2, que vai dar 10.6 miliamperes. Então sabe que a sua tensão DC do diodo é 10.6 miliamperes. E para finalizar, a potência, certo? Como é que você vai medir potência? Muito fácil. Potência, né? Acho que eu não sei se aqui não sei se aqui fala sobre potência. Aqui ele não está falando, mas deixa eu ver se a questão fala. Geralmente eles não. Aqui, ó. Potência vai ser igual a VDC vezes IDC. Então a sua potência, né? Você vai multiplicar, ó, VDC vezes IDC. Então, ó, VDC a gente sabe que é 7.02, 7.02, tá bom? E vai multiplicar pela nossa corrente DC, que é 21.2. Então multiplica por 21.2 miliamperes, que no caso a gente tem que converter, né? Então se a corrente está aqui, então vai para cá, então vai ficar 0.0212, né? A gente tem, lembra de converter de miliamperes para amperes, já tem que converter. Aí você vai converter aqui a corrente e aí você vai multiplicar. Multiplicou, deu 0.1488, né? E você convertendo, você pode dizer que a potência desse ponto é igual a 148,8 miliwatts, certo? Lembrando que potência é medida em watts, que é um W assim.
tá bom? Então pronto, terminamos as contas desse circuito aqui. Como é que eu meço agora o do outro circuito? Muito fácil também, muito tranquilo também, né? Aqui ó, dele com onda completa. A gente vai medir o valor RMS, o valor de pico, o valor DC e o valor de pico do nosso VR1. Como é que a gente faz isso? Muito tranquilo, né? Então vamos lá. O valor de A para B, né? Como é que eu descubro o meu valor de A para B? Que pega o valor RMS. Muito fácil. Pego o valor do meu V1, que é 220, e vou dividir, certo? Pela minha relação de Spiras, né? Que é 18 para 1. Então eu vou dividir por 18. Esse valor aqui vai dar 12.22222, né? Vai dar esse valor aí. Então eu sei que o meu valor RMS vai ser 12.2, certo? Aí o meu valor de pico é só multiplicar por raiz de 2, né? Isso eu já expliquei para vocês, não vou fazer. Mas deixa eu fazer aqui porque eu vou precisar, eu vou ter que precisar disso aqui, né? Eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 2, vai dar 17.25, né? Vai ser a mesma coisa da questão passada, então 17.25. E aí agora a gente vai saber a tensão DC e a tensão de pico do meu VR1. Como é que eu descubro isso? Muito fácil, né? Primeiro, para saber a tensão de pico do meu VR1, né? Baixa aqui, ó. Tensão de pico, deixa eu ver se ele fala. Para eu saber a tensão de pico, né, do meu VR1, para saber o meu Vmax, né? Quando ele pede isso aqui, né? A gente sabe, lembrando que o meu VR1 de pico é o meu Vmax, certo? Então, para eu saber aqui a fórmula que tem, né? Olha aqui, ó. Retificador, onda completa com derivação central. Como é que eu descubro? Eu vou pegar o meu V2 e vou subtrair 0,7 por conta da perda do meu diodo. Logo, né, o meu valor de pico do meu VR1 vai ser igual a o valor de pico do meu V2, né, que é do meu VA para B, menos 0,7. Se aqui deu 17,25, né, então vai ficar 17,25 menos 0,7, que vai dar 16,55. Então, esse aqui é o meu valor de pico do meu VR1. Ai, meu Deus. 16,55. Tá certo? Aí, agora, como é que eu descubro o meu valor DC? Muito fácil também. O valor DC, ó, vai vir aqui, ó, VDC, e aí você vai procurar o circuito que você está trabalhando, que no caso é onda completa com derivação central. Aí para fazer isso, né, basta você ver a fórmula. 2 vezes Vmax dividido por π. Então, se o seu Vmax, né, você descobriu que é 16,55, basta você multiplicar este valor por 2, multiplica por 2, e aí você vai dividir por π. E aí vai dar 10,53 volts. Esse aí é o seu valor DC, né? 10,53. Então vai botar aqui, ó, 10,53. Esse é o seu valor DC. Aí agora a frequência de A para B, você sabe que é 60, né? Porque aqui, ó, é 60. E aí a frequência do seu resistor R1, né? Você sabe que é 120. Por que 120? Porque lembra, né, um circuito de onda completa com derivação central, né, ou seja, um circuito de onda, qualquer circuito de onda completa, como o meu ciclo ele diminui, então a minha frequência aumenta, tá? Ela vai sempre duplicar, tá bom? Então, no caso, o duplo de 60 é 120 Hz, certo? Aí aquele que quer saber a tensão direta no diodo, então basta você vir aqui, ó, a tensão direta no diodo, que no caso é a tensão PIV, né, que é a tensão PIV. Isso aqui não dá para calcular, tá? Porque isso aqui é uma tabela de medição. Então esse valor aqui a gente não calcula. Não tem fórmula para ele, certo? Não tem valor para essa fórmula. Só tem valor para o valor PIV, né? Como é que a gente mede o valor PIV? Muito fácil. PIV, onda completa com derivação central, vai ser 2 vezes o valor de pico do nosso secundário menos 0,7. Então o nosso valor de pico aqui do nosso secundário, qual é? Ó, o valor de pico do nosso secundário, ó, é 17,25. Então vai estar aqui, ó, 17,25 vezes 2 menos 0,7, que vai dar 33,8, certo? Então você vai falar aqui, ó, tensão PIV é 33,8. É bem tranquilo, bem fácil de entender, tá certo? E aí, né, acho que aqui não tem o circuito com meia onda, mas o de meia onda ele vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Então, para quem tiver com medo, não saber fazer meia onda, é muito simples. For fazer o de meia onda,
você vai olhar a fórmula e vai aplicar. Então, se você quiser saber, vamos lá, né? Como é que a gente calcularia no de meia onda? Fazer uma breve síntese aqui, só para você gerar noção. O nosso V2 é aquela mesma lógica. Vai pegar a tensão do nosso V1 e dividir pela relação de Spírias. Fez isso, multiplica por raiz de 2. Aí você vai saber o valor do seu V2 de pico. Descobriu isso? Como é que eu descubro agora o meu valor máximo, né? Ou se não, o valor do meu resistor? No de meia onda você vai subtrair 0,7, né? Tanto no de meia onda quanto também no de onda completa com derivação central. Você só vai subtrair 1,4 quando for o completo em ponto, né? Então você vai subtrair esse valor 0,7. Aí se você quer saber o valor DC, você vai pegar esse valor que você subtraiu 0,7 e vai dividir por π. Aí se você quiser saber o valor de PIV, basta você pegar o valor do seu V2, né, o valor de V2 que você descobriu através dessa fórmula, que vai ser o valor de PIV, certo? É só isso, bem tranquilo, tá bom? Nada demais. Tudo é com base nas fórmulas, né? Basta que você entenda o que você está fazendo, que aí você vai entender e conseguir fazer tudo, certo? Então esse é a nossa aula, respondendo perguntas, tá bom? Então espero que tenham entendido. Isso é isso, até a próxima e tchau.